sermos inundados por tua glória, Senhor. Nós somos enludados pela presença de Deus, algo tão profundo acontece dentro de nós. Existe uma mudança que traz algo novo, que às vezes nem nós achávamos que seríamos capazes, mas o Senhor faz de nós um instrumento de valor nas suas mãos, amém? Você é um instrumento de valor para essa terra. Você carrega algo que você precisa derramar sobre a vida de outras pessoas. Muitas vezes a gente pergunta: Senhor, por que o Senhor me ama tanto? Por que o Senhor não desiste de mim? Porque o Senhor tem algo sobre a sua vida que também será derramado sobre a vida de outras pessoas. E muitas vezes você não entende o processo e você fica distante da vontade do Senhor. Mas eu queria que nesse culto de hoje vai ser o nosso último culto de oração desse ano. Porque na quinta-feira que vem já é a passagem do ano, já teremos o nosso culto da virada. Então hoje é o último culto de oração desse ano. E você orou, você buscou o Senhor. E tenha certeza, querido, que o Senhor não é surdo. Ele ouviu a sua oração, amém? Mas eu queria que você agora lembrasse mais uma vez das suas orações, do que você pediu esse ano. Talvez você tenha pedido pela sua família e você acha que nada aconteceu. Mas eu quero te dizer uma palavra que vem da parte do Senhor: algo já começou. Existe algo começado na sua vida, que muitas vezes você não entende o tempo do processo. Mas o processo, querido, tem exatamente o dia marcado para ser concluído, e você não pode desistir. Eu vi uma palavra esses dias que dizia assim: você vai receber coisas que você já orou, mas desistiu de orar. Mas Deus não desistiu de responder, aleluia. Isso é tremendo. Quantas vezes nós oramos por algo e porque demora a gente para de orar, mas o Senhor não deixou vão a sua oração. Quando o Senhor olhou para aquele homem já velho e disse: Ananias, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram diante de mim. Olha isso, as tuas orações passadas, aquilo que você fez pelo próximo, em outro tempo, chegaram diante de mim. O Senhor não esqueceu, e por isso eu vou te abençoar. Você pode crer, levantar suas mãos, dizer: eu creio que o Senhor vai me abençoar. Eu creio que o Senhor não desistiu de me abençoar, de fazer algo na minha família, na minha casa. Você pode começar a orar sobre isso e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor vai me abençoar. Renova a esperança do seu coração agora. Seja motivado dentro daquilo que o Senhor colocou dentro de você. E diga: eu vou esperar crendo. Eu vou esperar crendo que o tempo que passou não roubou a promessa que Ele me fez. E eu vou viver essa promessa em nome de Jesus. Não somente eu, mas a minha casa viverá essa promessa em nome de Jesus. Eu verei acontecendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga: eu verei acontecendo em nome de Jesus. Eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu não vou ficar pelo meio do caminho. Eu vou continuar crendo em nome de Jesus.
mais uma vez, me ama. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. O Senhor é aquele que não esqueceu de você. Diga assim: nem eu de ti, meu Deus. Isso em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Que bom que você está aqui. Que Deus te encha de toda paz, de toda grandeza de espírito. E que você possa ser essa pessoa forte, forte diante dEle, em nome de Jesus. Ele é nossa herança, Ele é nosso galardão. Aleluia, glória a Deus. Vamos receber a Esther, vai trazer a palavra de hoje, em nome de Jesus. Querido, sábado teremos o nosso culto de Natal das crianças, amém? Então conto com vocês aqui sábado, em nome de Jesus. Vamos levantar as mãos, vamos orar. Pai, aqui está a tua filha, que o Senhor possa usar de uma forma tremenda, Senhor, e que o Senhor seja aquele que molda os nossos corações. Que a gente não seja como aqueles que vacilam diante das oportunidades, mas que nós sejamos aqueles vigilantes, que acima de toda vontade, a tua vontade prevaleça. E nisso nós estamos aqui sensíveis a ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Tudo aquilo que venha querer se levantar contra, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Guarda a casa dela, guarda a família dela, que ela possa, Senhor, ser agora totalmente apta a trazer a correção, o ensino e também a motivação, em nome de Jesus. Amém, igreja. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui essa noite, de estar vendo todos vocês. Um pouco nervosa, mas eu creio que o Senhor vai trazer a calmaria ao decorrer da palavra. A palavra de hoje a gente vai estudar o livro de Joel, um dos profetas do Antigo Testamento. E algumas características sobre Joel que nós não sabemos ao certo, mas isso não impede de que a palavra que ele trouxe, que ele liberou sobre o povo, fosse menos importante. Porque aquilo que o Senhor revelou a ele se mostrou algo muito rico, muito precioso, e é um presente que nós carregamos até hoje. A minha pregação de hoje, a minha palavra, tem como tema, como norte, que o arrependimento, ele é o rasgar do coração. E o livro de Joel, ele vai falar sobre isso. O livro de Joel, ele é um livro muito rico que nos traz os ensinamentos, não somente os ensinamentos físicos, mas principalmente ensinamentos espirituais, que vão nos trazer a mais maturidade, que vão nos fazer nos achegar mais a Deus. E nós vamos entender nesse livro de que o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso, mas Ele também é um Deus justo. Então nós temos que entender que as nossas ações têm consequências. Então se nós agimos de maneira errada, o juízo de Deus virá sobre nós, porque Ele é Pai, Ele é amor, Ele é misericordioso, mas Ele também é um Deus de justiça. O livro vai nos mostrar que nós temos que voltar à intimidade com Deus. As visões que são reveladas ao profeta Joel mostram claramente a vontade do Senhor, que não vem para a destruição, que nós vamos ver isso. Mas o Senhor nos mostra
que nós devemos voltar a Ele para que assim nós sejamos renovados e restituídos pelo poder do nosso Senhor. O nosso Deus não é um Deus de destruição, mas é um Deus que nos convida a uma mudança verdadeira. E isso é possível. Vocês verão comigo aqui estudando esse livro. O nosso Deus, Ele é um Deus de vida e não um Deus de destruição. Quando eu estava começando a estudar Joel, eu fiquei muito apreensiva porque falava sobre o dia do Senhor, sobre o juízo final. E é algo um pouco assustador. Mas nós vamos entender que nosso Deus não é um Deus de destruição, Ele é um Deus de vida. Amém? Queria que vocês baixassem a cabeça agora comigo, fechassem os seus olhos, para que nós venhamos a fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, Pai. Eu peço que o Senhor venha me guiar em cada palavra que eu estarei direcionando aqui essa noite, ó Deus. E peço a Deus que o entendimento que o Senhor me passou, da maneira que o Senhor falou comigo, o Senhor também fale com os irmãos que estão aqui, Pai. Porque nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra ela é viva e ela não volta vazia. E nós sairemos daqui transformados pela Tua vontade, ó Deus. É o que nós te pedimos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Convido vocês a abrir comigo o livro de Joel para que a gente venha iniciar esse estudo. Nós não vamos ler todos os versículos, porque senão ficaria algo muito extenso. Mas nós vamos estudar alguns versículos mais chaves nesse estudo. O capítulo 1 de Joel, ele vai falar sobre uma praga que assolou aquela região. Nessa primeira parte é descrita a praga de gafanhotos que veio como algo que assolou toda aquela terra. Veio em 4 ondas: o gafanhoto cortador, o peregrino, o devastador e o devorador. Então imagine esse cenário comigo, em que uma plantação estava lá, toda aquela terra rica e com todos os mantimentos para que aquele povo viesse a se sustentar. Veio uma onda de gafanhotos. Depois veio outra, depois veio mais uma e depois veio mais uma. Então aquela terra foi devastada por aquelas 4 ondas de gafanhotos que veio como uma praga. Então aquela situação que eles viviam ali era uma situação de calamidade e de extrema necessidade. Aqui nós vamos ver no capítulo 1 de Joel, em que ele chama aquele povo a que eles venham a abrir os olhos. Aqui no capítulo 1, versículo 2 diz assim: ó anciões e autoridades, ouvi o que vos tenho a dizer, e a todos os habitantes de Judá, escutai. Já ocorreu tal evento em vossos dias, ou mesmo nos dias de vossos antepassados? Pois contai isso a vossos filhos, e aos filhos transmiti aos filhos dos seus filhos, dessa geração e das gerações vindouras. Aqui ele estava falando de algo que viria a acontecer sobre aquela região, sobre aquele povo, e seria algo que viria a mudar tudo. E aquilo que aconteceu ali, aquela mudança, aquele evento, seria passado de geração em geração. No versículo 6 diz assim: portanto, uma nação poderosa e inumerável tomou conta da minha terra. Eis que seus dentes são como as presas de um leão, e a sua gana como a caça de uma leoa. Aqui ele fala de uma nação que tomou a terra do seu povo, que veio como um leão feroz com a sede de uma leoa. Que eu não sei se vocês sabem, mas quem sai para caçar no grupo ali dos leões são as leoas, e elas são ferozes. Então essa nação que veio e roubou toda essa terra, tomou toda a forma de sobrevivência daquele povo, ela veio como algo devastador que tomou tudo. O povo estava sem as colheitas, sem os animais e sem a sua economia. Então, eles ficaram sem ter como render ofertas ao Senhor. Antigamente, quando ia se cultuar ao Senhor, você levava suas ofertas em sacrifícios ao templo. Ali os seus animais, o que você tinha de melhor,
a parte da sua colheita e ofertava em culto ao Senhor. Então, ali naquela época, quando o gafanhoto veio, aquela praga veio e tomou toda aquela terra, eles ficaram incapacitados de adorar o Senhor. E esse povo não entendia de que o que importava mais não era que eles estavam sem comida, que eles estavam sem a sua economia, sem o seu vinho para beber, mas que o culto ao Senhor tinha sido cessado. Eles ficaram insensíveis. Então o profeta Joel foi levantado para que eles viessem a abrir os seus olhos e voltassem novamente ao Senhor. Do versículo 9 ao versículo 12, o profeta nos diz que as ofertas ao Senhor cessaram e os cultos a Deus pararam, pois não havia ofertas. Não haviam nem mesmo as ofertas de libação ao Senhor. Essas ofertas de libação, elas eram vinho, água, algo líquido que demonstrasse o derramar do nosso ser ao Senhor. Então nem mesmo tinha isso para entregar ao Senhor. Eles nem tinham a capacidade de entender de que se nós não tínhamos as melhores ofertas, se nós não tínhamos o melhor trigo, se nós não tínhamos o melhor gado, nós podemos adorar o Senhor nos derramando aos pés do Senhor. Mas eles estavam insensíveis. No versículo 12 do capítulo 1 diz: Eis que a videira secou, a figueira murchou, e a romanceira, a palmeira e a macieira e todas as árvores do campo perderam o vício e secaram. A alegria de todas as pessoas da terra abateu-se e tornou-se árida e triste. Aqui a gente vê um povo que se tornou insensível a sentir e a escutar a voz do Senhor. Porque se eles estavam passando por tal calamidade, por uma situação tão precária que não tinham o que comer, não tinham como se sustentar, não tinham como levar as ofertas ao altar do Senhor, que devia ser o mais importante, eles deviam se voltar para Deus. Eles deviam se voltar para o Senhor com um clamor incessável, para que o Senhor voltasse os seus olhos para Ele e derramasse novamente as suas bênçãos. Mas eles já estavam insensíveis. Eles não se importavam mais se tinham o que comer, se tinham o que beber, ou se tinham o que ofertar ao Senhor para cultuar a Ele. Então, no versículo 13, do versículo 13 ao versículo 20, o profeta Joel, ele vai levantar um clamor pelo arrependimento, para que esse povo venha a voltar ao Senhor. O povo é chamado ao arrependimento. Abram os seus olhos, ó povo de Deus. Sacerdote, lamentem porque não há ofertas na casa do Senhor. O culto ao Senhor cessou. Então é convocada uma assembleia solene, não somente com os sacerdotes do Senhor, não somente aqueles que estavam à frente do povo de Deus, aqueles que eram mais importantes, mas todos os povos, homens, mulheres, crianças, velhos, se reúnam. Aqui diz: ó sacerdote, vestivos, pois de pano de saco, e lamentai, chorai, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de lutos, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a oferta de libação foram excluídos da casa do Senhor, do templo do vosso Deus. Então decretai um jejum santo, convocai uma assembleia, chamai os anciões, chamai os homens, as crianças, todos, para que vocês ergam um clamor, para que vocês entrem em jejum, em um só consenso vocês venham a voltar aos pés do Senhor. Porventura, todo o nosso suprimento de alimentos não foi cortado diante dos nossos próprios olhos? Não é verdade que a alegria e a esperança se ausentaram da casa do nosso Deus, o templo do nosso Senhor? Aqui o profeta, eu acredito que ele já com muita indignação pelo que o povo estava se mostrando ali. Vocês não veem? A nossa plantação foi toda comida, nós não temos com que cultuar ao nosso Senhor. Vocês estão tão insensíveis que não veem mais que nós não conseguimos adorar ao nosso Deus. E eu lembro daquilo que ele fala no início. No versículo 2 ele diz: ó anciões e autoridade, ouvi o que vos tenho a dizer.
e todos os habitantes de Judá escutai, já ocorreu tal evento em vossos dias, ou mesmo nos dias de vossos antepassados? Tal coisa já tinha acontecido. Vocês já tinham ficado sem ofertas, sem cultuar a mim. Vocês já tinham ficado tão insensíveis que não viam mais que eu chamava pela presença de vocês. Não porque o Senhor precisava, mas porque Ele nos ama tanto que Ele levanta um profeta no meio de um povo de coração tão duro para que eles venham abrir os olhos novamente e a voltar ao arrependimento. Voltem-se ao arrependimento. No versículo 19 diz assim: a ti, Yahvé, eu clamo. Eis que o fogo consumiu as pastagens e as chamas destruíram todas as árvores do campo. Até os animais silvestres brandam a ti, pois as correntes de água se secaram e o fogo devorou todas as pastagens secas. Eu não sei se vocês conseguem imaginar como é que fica uma terra que não tem mais um pingo d'água para regar uma plantinha. Esses dias a gente foi para o interior da família do meu marido e não sei se vocês estão sentindo esse tempo seco, né? Mas a estrada inteira a gente via as árvores tudo sequinhas, sem uma forma de vida. Mas só de cair uma lebrinazinha a gente já via o verdezinho voltando a florescer. Então aquele povo que via a terra tão seca devia voltar ao arrependimento e pensar: Senhor, perdoa-me, ó Deus, porque nós somos tão miseráveis, ó Pai, que nós não compreendemos que nós devíamos voltar a Ti. Nós não compreendemos que o nosso coração devia estar diante do Teu altar como uma oferta de libação, derramado aos Teus pés. Senhor, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor volte os Teus olhos para nós. Que as Tuas bênçãos voltem a cair sobre nós. Que uma brisa passe, que uma chuvinha, nem que seja só para molhar de novo ali as pastagens e voltar aquele verde. Mas o povo estava tão cego, tão preocupado consigo mesmo, que esqueceu que tinha um Deus poderoso. Ao entrar no capítulo 2, nós temos outra visão que o profeta teve sobre o dia de Yahvé, sobre o dia do Senhor que estava próximo. O dia do juízo de Deus. E aqui eu vejo a bondade do Senhor sobre a nossa vida, porque quando a gente vê tantas coisas sendo descritas que serão terríveis, mas o Senhor nos avisa. O Senhor nos avisa que o juízo dele virá e nos chama ao arrependimento. E assim nós temos mais uma chance de voltar a Ele e de não passar por esse juízo que será terrível. No capítulo 2, versículo 1 diz: Fazei soar a trombeta por toda Sião, dai o alerta do meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, porque o dia de Yahvé vem e está próximo. E será um dia de trevas e de escuridão, dias de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem, se aproximando como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. E assim o profeta diz lá o que ele falou no início: vocês passaram isso de geração a geração, porque o dia do Senhor que virá, vocês não verão nunca mais. Será um dia de extremo terror, será um dia que o povo verá sinais que nunca foi visto antes. E ele vai descrever como será esse dia. Ele diz que ele virá com o exército, que virá com um fogo consumidor à sua frente, com uma brasa que queimará tudo atrás, por onde ele passar. O seu exército virá também como grandes guerreiros destemidos e violentos, que saltarão as muralhas, andarão pelas casas, saltearão as janelas, eles virão como um ladrão. Vocês não saberão nem a hora e nem o lugar. Vocês não saberão qual momento nós iremos chegar. Mas o grande exército do Senhor, ele virá. E não virá como guerreiros que não têm ordem. Eles virão ordenados pelo comando do Senhor. E nada passará.
nada passará por ele. No versículo 8 diz: eles não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Eles abrem um caminho por entre as armas e não se deixam intimidar por nada. Projetam-se sobre a cidade, correm ao longo das muralhas, sobem nas casas como ladrões e entram pelas janelas. Diante desses salteadores, toda a terra se aterroriza e os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor do firmamento. E no final do versículo 11, ele diz: como será terrível, quem poderá suportá-lo? Quem de nós suportaria o dia do Senhor? Quem de nós suportaria tamanha força e poder diante de nossos olhos? Se a gente não paralisasse de medo ao ver isso, quando ele passasse por nós não ia sobrar nada. É algo muito interessante, porque por mais que o Senhor, ele mostre aqui que ele virá com força, ele virá para destruir tudo que estará a se opor, ele também nos dará uma oportunidade de nos arrepender e voltar a ele. E no versículo 12 até o versículo 17, ele nos chama novamente ao arrependimento. Mas não um arrependimento como Joel falou no início do capítulo 1. Um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno. E ele diz: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. E no versículo 13, ele descreve ainda mais como será esse arrependimento, como deve ser esse arrependimento. Dilacerai o vosso coração e não rasgai somente as vossas vestes. Como de costume, retornai com todo o vosso ser para Yahvé, o vosso Deus, o vosso Senhor. Porquanto ele é tardio em irar-se, mas é magnânimo em misericórdia. Ele é compassivo, paciente, todo amor e é capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. O Senhor nos mostra que ele virá com força. Ele virá como um fogo abrasador que não deixará nada para trás, consumirá tudo. Mas ele nos chama novamente para o arrependimento. Ele nos chama novamente para perto dele, para que nós não venhamos a passar por tal sofrimento. Mas é algo que nós só poderemos conquistar se nós rasgarmos o nosso coração. Se nós rasgarmos o nosso coração e permitirmos que a mudança venha de dentro para fora. Não somente como faziam os fariseus, que rasgavam ali as suas vestes, se lamentavam, colocavam vestes de panos de saco para mostrar ao povo que estava ali arrependido, que estava ali no momento de sofrimento. Mas que nós venhamos a rasgar o nosso coração verdadeiramente. O arrependimento, ele é o voltar-se para Deus. É o mudar de direção. Eu me arrependi, rasguei o meu coração. E eu decido que o Senhor vai fazer sobre a minha vida a vontade dEle. Que a vontade dEle seja feita sobre a minha vida. Então eu mudo de direção. O arrependimento verdadeiro, ele traz mudança. Agora, quando não existe o arrependimento verdadeiro, quando é só o rasgar das vestes para que o povo veja, não é o arrependimento, é o remorso. O remorso, ele é o sentir-se mal pelo pecado, mas pela vergonha do que a congregação, do que o povo está vendo. Pela vergonha, pela tristeza, e não gera transformação. O Senhor, ele nos pede o arrependimento verdadeiro, ele não nos pede remorso. E muitas vezes nós somos levados pela emoção e somente dizemos palavras vãs que não têm verdadeiro significado ao nosso coração. Mas eu queria que vocês entendessem essa noite, que quando nós abrimos a nossa boca para falar: Senhor, nós nos arrependemos e voltamos para Ti, que você venha rasgar o seu coração e não somente as suas vestes com palavras bonitas aos ouvidos dos outros. Porque o Senhor sabe verdadeiramente como está o nosso coração. Esse rasgar de coração é um rasgar que vem para que o Senhor venha fazer morada e trazer mudança sobre a nossa vida. E assim nós chegaremos aqui a esse
esse nível de arrependimento, esse nível de intimidade que o Senhor nos chama. Amém? No versículo 17, ele diz assim: que os sacerdotes ministrem diante do Senhor, que pranteiem entre o pórtico do templo do altar, orando nesses termos: ó Senhor, poupa teu povo, e não entregues a tua herança ao vexame, à vergonha, para que as nações se escarneçam dele, porque se haveria de questionar entre os pagãos onde está o Deus deles. Esse lugar que ele se refere aqui, o pórtico do templo, era um lugar que só os sacerdotes tinham acesso. Esse era um lugar santo, um lugar em que eles iam para ter mais proximidade à presença do Senhor. Então o Senhor, Ele descreve aqui tudo o que nós temos que fazer. Nós temos que nos arrepender com o coração genuíno. Nós temos que nos chegar até o lugar mais próximo da presença do Senhor, para que assim nós estejamos conectados com Ele e Ele venha fazer mudanças sobre as nossas vidas. O Senhor não quer que o seu povo seja motivo de vergonha, seja motivo de vexame. O Senhor não entregaria o seu povo às mãos dos inimigos, mas as nossas escolhas têm consequências. E o Senhor nos deu esse livre-arbítrio para que nós venhamos a escolher qual direção nós vamos seguir. Se nós verdadeiramente nos arrependermos, nós teremos uma recompensa muito maior do que nós poderíamos imaginar. E aqui, mais uma vez, o profeta Joel, ele vai descrever as promessas que o Senhor nos prometeu, né? As promessas que o Senhor nos direcionou. Se assim nós nos arrependêssemos, se assim nós rasgássemos o nosso coração. Então, no versículo 18, ele diz assim: então Yahvé, o Senhor, demonstrou o seu zelo por sua terra e teve misericórdia do seu povo. Aquilo que passou, aquela terra que foi devastada, aquele sofrimento que vocês passaram, eu vos restituirei. Eu trarei novamente sobre vocês o trigo e o vinho, e vocês serão fartos. Mas não somente fartos de alimento físico ali. Vocês não terão somente aquelas bênçãos físicas, vocês terão a bênção do Espírito. Vocês ali são o meu povo, que entraram num só clamor e buscaram a minha presença. Vocês voltaram-se a mim. Vocês entraram no lugar de arrependimento verdadeiro. Vocês entraram no lugar santo. E aqui no Antigo Testamento, o lugar santo seria esse cantinho do templo. Mas se nós trouxermos para hoje, o lugar santo é o lugar que nós nos quebrantamos aos pés do Senhor. Então, para que nós venhamos a aproveitar, a desfrutar dessas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, nós devemos entrar nesse lugar santo. E assim o Senhor irá nos restituir, o Senhor irá derramar sobre as nossas vidas todas as bênçãos que Ele já falou que vai derramar. A palavra do Senhor, ela não volta atrás. O Senhor declarou que Ele derramará sobre as nossas vidas o trigo, o vinho novo, o azeite, e nós estaremos fartos. Então, é algo que nós temos que ter a convicção que o Senhor, Ele irá cumprir as promessas dEle sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor não mente. No versículo 23, Ele diz: ó filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos do vosso Deus, porque Ele faz descer as boas chuvas de outono com generosidade e justiça. Ele envia as primeiras e as últimas, como se costumava dizer. Aqui nesse versículo, ele fala sobre as chuvas, mas também como um simbolismo da aliança que o Senhor estava restaurando com aquele povo. Para que um plantio tenha sucesso e a colheita venha a ser farta, as chuvas devem vir no início, mas também no final. E o Senhor aqui, Ele fecha esse ciclo inteiro. Eu derramarei sobre vocês as chuvas do início, mas também as chuvas do final. Eu derramarei sobre vocês as minhas bênçãos, não só no início, mas também no final. Vocês não passarão vexame diante de vossos inimigos.
No versículo 26, perdão, no versículo 25 ele diz: haverei de vos restituir os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor e pelo cortador. Meu grande exército que mandei contra vós para castigá-los, eu vos restituireis. E aqui ele não fala somente do tempo que eles passaram em sofrimento. O Senhor não se refere aqui que Ele irá retornar ao tempo que eles perderam, que vos dará mais tempo. Esse versículo aqui, ele mexeu muito comigo, porque quando o Senhor fala que vai restituir, Ele vai restituir a nossa vida por inteiro. Ele não deixará traços de... Esqueci o nome, gente. Não. Ele não deixará traumas. Ele vai restituir vocês. Ele restituirá, Ele trará cura sobre a vida de vocês. E vocês não carregarão os traumas que vocês passaram no passado. O Senhor restituirá os anos que foram passados. Então Ele vai restituir todo o sofrimento que vocês passaram. E assim vocês terão vida nova em abundância. Aleluias. Então no versículo 26 ele diz: então comereis à vontade até vos fartais, e louvais o nome do Senhor, o vosso Deus, que realizou maravilhas em vosso benefício, e jamais o meu povo será humilhado. No versículo 27 ele diz: e vós todos sabereis que eu estou convosco, ó Israel. Eis que eu sou o Senhor, o teu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Aqui o Senhor nos deixa uma promessa de que o seu povo nunca mais será envergonhado, de que Ele estará conosco. Mas novamente eu volto à lembrança de que nós temos que estar com Ele. Porque o Senhor, Ele sempre estará conosco. Ele sempre estará ali ao nosso lado. Mas muitas vezes nós deixamos de estar ao lado de Deus. Nós preferimos escutar as nossas próprias vozes, a nossa própria vontade, e esquecemos que a vontade do Senhor é melhor sobre a nossa vida. Que o Senhor já declarou que o seu povo não será humilhado novamente. O Senhor já declarou que estará conosco todos os momentos. Então nós temos que ter essa certeza e essa convicção de que Ele está conosco. Mas nós temos também que estar com Ele. Não é somente falar do Senhor, mas é andar com Ele, estar junto com Ele. No versículo 28 até o versículo 32, ele vai falar que eis que chega o dia do Senhor. E quando chegar esse dia, eu derramarei sobre vocês o meu Espírito. Esse é o presente mais precioso de todas as promessas, de todas as bênçãos que o Senhor falou que vai derramar sobre as nossas vidas. Essa que Ele fala que vai derramar o seu Espírito sobre nós é o mais precioso. Porque quando Ele derrama o Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós somos um com Ele. Nós somos conectados com o Senhor e não precisamos mais estar entregando os sacrifícios de animais, estar dependendo dos sacerdotes para ter conexão com o Senhor. Agora nós teremos conexão direta com o Pai. E Ele nos dá essa promessa: eu derramarei sobre os meus o meu Espírito sobre todos os povos. Os filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos e os jovens terão visão. Inclusive sobre os escravos e os serviçais da época, derramarei o meu Espírito naqueles dias. Quando chegar o dia do Senhor, também chegará o dia que Ele derramará o Espírito dEle, o Espírito Santo sobre todos os povos. E aqui Ele não diz somente sobre os povos de Israel. Ele fala que vai derramar o Espírito Santo sobre todos os povos. Aqui Ele abrange também os gentios. Ele abrange também aqueles que não são judeus. Aqui Ele nos dá um presente tão precioso que nós devemos valorizar muito mais do que todas as bênçãos terrenas que Ele pode nos entregar. Quando o Senhor derramar o seu Espírito sobre nós, eu posso imaginar
de como será sentir aquela presença palpável. E essa profecia, ela já começou a se cumprir lá no dia de Pentecostes. Ali foi o início, não foi a conclusão. Quando o Senhor derramou sobre o seu povo o seu Espírito. E algo que nós devemos entender também, que não foi algo aleatório, como nós já conhecemos. O Senhor não derramou porque aquele povo estava ali. O Senhor derramou o seu Espírito sobre aquele povo porque eles estavam esperando o Espírito de Deus. Eles estavam preparados, eles estavam em jejum, eles estavam em oração, eles estavam reunidos em um só clamor, chamando a presença de Deus. E ali, o Espírito Santo foi derramado daquela maneira maravilhosa que nós já conhecemos. E assim também pode se cumprir sobre as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor já nos disse que Ele derramará sobre todos os povos, sobre todas as tribos, línguas e nações, o seu Espírito. Nós temos também que estar ligados, estar voltados para o Senhor, para que quando esse dia chegar, nós estaremos preparados para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, Ele habita Ele vai habitar sobre o nosso templo, que é o nosso corpo, mas Ele não habita numa casa suja. Ele habita numa casa limpa, numa casa que foi preparada para que o Senhor venha fazer morada. Então nós também devemos estar preparados para que quando esse dia chegue, nós sejamos um com o Senhor. Amém? E entrando já no último capítulo de Joel, o capítulo 3. Esse capítulo vai falar sobre o juízo de Deus. E esse juízo não vem mais sobre o seu povo, mas vem sobre os seus inimigos. Sobre todos aqueles que envergonharam o nome do Senhor, sobre todos aqueles que se levantaram contra o povo de Deus. A justiça de Deus chega ao seu povo e aos inimigos que querem a vingança contra ele. No versículo 2, diz assim, versículo 2 do capítulo 3, diz assim: reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá, isto é, o Senhor julga. E ali hei de julgá-los por causa da minha herança, Israel, o meu povo escolhido, porque eles maldosamente espalharam os israelitas pelo mundo e dividiram entre si a minha terra. No versículo 4 diz assim: o que tendes vós contra a minha pessoa? Tiro e Sidom e todas as regiões da Filícias, porventura quereis vingar-vos de mim? Se vingança é o que deseja, retribuirei sem demora tudo quanto tendes feito. Aqui o Senhor diz que Ele trará o seu jugo sobre aqueles que se levantaram contra o inimigo do seu povo. No versículo 5 diz: já que levastes a minha prata e o meu ouro, e depositastes meus mais valiosos tesouros em vossos templos, e além de tudo vendestes o meu povo de Judá e de Jerusalém aos gregos, sequestrando-os para muito longe da sua terra natal, eis que eu tirarei do lugar para onde os vendestes, e vingarei todo o mal que tendes praticado. Aqui o Senhor, Ele se coloca como o nosso defensor, que Ele já é. Ele trará sobre os nossos inimigos o seu juízo. Ele trará sobre os nossos inimigos a sua justiça. No versículo 9, ele diz assim: sendo assim, proclamai isso entre as nações, preparai-vos para a guerra, convocai os guerreiros, e juntem-se todos os homens de guerra e atacai. Aqui ele chama os seus guerreiros. Ele chama os seus guerreiros para esse vale, o vale de Josafá, que é o vale da decisão. É o vale que será o juízo de Deus. O Senhor chama o seu povo: despertai-vos, ó nação, e avançai para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os povos vizinhos. Lançai a foice, pois a colheita já está pronta para a ceifa.
Vinde e descei, pisai com força as uvas, pois o vosso lagar está cheio, e os tonéis transbordarão. Tão grande é a malignidade dessas nações pagãs. Multidões e mais multidões lotam o vale da decisão. Eis que o dia de Yahvé, o dia do Senhor, está muito perto, no vale da decisão. Aqui o Senhor, Ele chama os seus para estarem com Ele. O Senhor chama o seu povo para se levantar. E ali Ele estará também junto com o seu povo. Ali Ele estará trazendo o seu juízo sobre todos aqueles que se levantaram contra o inimigo e ousaram desafiar o nome do Senhor. Aqui Ele trará o juízo e trará a justiça. E o dia do Senhor virá, e o sol e a lua escurecerão, as estrelas já não brilharão. Yahvé rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua poderosa voz. A terra e o céu tremerão. Contudo, Yahvé será o grande refúgio do seu povo e a fortaleza dos israelitas. Todos aqueles que são filhos de Deus, todos aqueles que tomaram a sua posição de filhos, estarão protegidos debaixo das asas do Senhor, porque Ele é o nosso grande refúgio. Então não importa quantos inimigos estarão naquele lugar, não importa quantos guerreiros inimigos se levantem, nós estaremos guardados pelas mãos do Senhor, nós estaremos guardados debaixo do Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza. No versículo 17, ele diz: então reconhecereis que eu sou Yahvé, eu sou o vosso Deus, que habito em Sião, o meu tabernáculo, o meu santo monte. Eis que naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água pura e corrente. Uma fonte fluirá diretamente da casa de Yahvé, o templo do Senhor, e irrigará o vale das acácias. Por outro lado, o Egito ficará desolado. Edom se tornará um deserto arrasado, por causa da malignidade desferidas contra Judá, em cujas terras derramaram muito sangue inocente. Então todos aqueles aqui, todos aqueles que foram mortos, aquele povo inocente, o Senhor vingará. O Senhor trará justiça e não passará impune todo o mal que foi feito contra o povo de Deus. O Senhor aqui, Ele nos restitui. Quando a gente vê no início do livro de Joel que aquela terra estava seca, que não tinha nada para ofertar no altar do Senhor, aqui Ele nos restitui. Manará dos seus montes um vinho novo, escorrerá uma água pura e corrente, fluirá diretamente da casa do Senhor e irrigará os vales. Aqui Ele dá a sua promessa sobre as nossas vidas. Fluirá sobre as nossas vidas as bênçãos do Senhor e as promessas que Ele fez para o seu povo. Ele nos chama para estar mais perto dEle. Ele nos chama para estar de volta à casa do Senhor, o lugar que nós nunca devíamos ter saído. Quando nós nos colocamos como centro, nós esquecemos que o Senhor é o centro da nossa vida. Quando nós lembramos que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, que provém sobre a nossa vida, que não deixa faltar nada, não há seca, não há calamidade, não há praga de gafanhotos que se sustente sobre o nosso povo. Porque o Senhor Todo-Poderoso se colocou para proteger e para prover, suprir todas as necessidades do seu povo. E no versículo 21 finaliza: eu purificarei a sua culpa, purificarei a culpa do sangue que eu ainda não havia perdoado, porquanto Yahvé habita em Sião. Yahvé habita no lugar santo, no santo monte de Sião está a habitação do Senhor. E aqui nesse versículo tem algo que nos liga diretamente ao nosso Senhor Jesus. Ele diz: eu purificarei a culpa do sangue que eu ainda não havia perdoado. E aqui nós lembramos em qual momento nós fomos perdoados.
Em qual momento a culpa dos nossos pecados foi lavado novamente? Ele diz: a sua culpa do sangue que eu ainda não perdoei será perdoada. Quando o meu filho for erguido da terra, quando o meu filho se entregar por vós, ali será perdoado. Para finalizar esse estudo, eu vou trazer aqui novamente ao início, que nós vemos que o Senhor em todo momento, Ele nos chama ao arrependimento. O nosso Deus não é um Deus de destruição, o nosso Deus é um Deus de vida. O Senhor, Ele é um Deus de grande bondade, mas também é um Deus justo. E o juízo do Senhor, Ele é arrasador. Por isso, em tantos livros que nós já estudamos nas quinta-feiras passadas, o Senhor chama o seu povo ao arrependimento. O Senhor envia um profeta a um lugar para salvar aquele povo. Porque Ele não é um Deus de destruição, Ele é um Deus de vida. Então, em vários momentos, em várias situações, o Senhor levanta um filho, o Senhor levanta um profeta, para que aquele povo venha abrir os seus olhos e a voltar novamente à presença do Senhor. Porque Ele não quer trazer destruição, o Senhor quer trazer vida. Mesmo nós não merecemos, Ele nos dá mais uma chance de voltar a Ele. Para que nós não passemos pelo seu juízo, porque o juízo de Deus não deixará nada escapar. O livro de Joel, ele não nos mostra a destruição. Por mais que fale sobre o dia do Senhor, que será um dia terrível, não é um livro sobre destruição. É um livro sobre esperança. A esperança que o Senhor renovará sobre as nossas vidas as suas promessas, que o Senhor restituirá os anos que foram perdidos. Quando nós nos convertermos verdadeiramente. Quando nós entregarmos o nosso coração aos pés do Senhor, assim nós seremos restituídos por Ele. Queria que vocês baixassem as suas cabeças agora nesse momento. Que vocês trouxessem à memória aquilo que o Senhor declarou sobre as nossas vidas, que Ele irá restituir todos os anos que foram perdidos. Ele irá tirar todos os traumas. Nós não carregaremos os traumas que nós passamos. O Senhor trará cura sobre as nossas vidas. Nós temos que rasgar os nossos corações e nos entregar completamente aos pés do Senhor. Porque o Senhor, Ele é um Deus bom, um Deus misericordioso, mas Ele também é um Senhor justo. Nós temos que voltar novamente ao Senhor. Nós temos que voltar novamente àquilo que é mais importante, à presença do Senhor. Sem se importar com as situações que nós passamos no nosso dia. Porque nós estamos aqui, nós passaremos por situações difíceis. Mas o Senhor já declarou que está conosco. Ele estará ao nosso lado, então nós não temos o que temer. O Senhor já declarou sobre as nossas vidas as bênçãos que Ele irá derramar sobre nós. Não faltará sobre as nossas vidas, mas nós temos que ter um coração arrependido. Nós temos que ter um coração novo, um coração preparado, para que quando o dia do Senhor chegar, e chegará, está próximo. Nós já vemos os sinais, nós já vimos que foi cumprido, que se iniciou o cumprimento da promessa lá em Pentecostes, quando o Senhor derramou o seu Espírito sobre o povo. O dia do Senhor está próximo, não demora. Nós temos que abrir os nossos olhos, igreja. Nós temos que voltar o nosso coração ao Senhor. A oferta de libação, que antes era o vinho e a água, hoje se torna o nosso coração totalmente derramado aos pés do Senhor. Eu não sei o que vocês passaram, não sei como foi a sua caminhada com Cristo até hoje, mas eu convido vocês aqui para rasgarem os seus corações
e a clamarem pela presença do Senhor. Porque o Senhor declarou sobre as nossas vidas que todo aquele que reconhecer o nome dEle, todo aquele que se juntar em assembleia solene, se juntar em um só clamor, ali eu derramarei o meu Espírito sobre todos vocês, não só sobre o povo de Israel, mas sobre todos os povos, sobre todas as tribos eu derramarei o meu Espírito. Sobre todos os servos, sobre os escravos. Não é somente sobre o meu povo que derramarei o meu Espírito. Eu derramarei o meu Espírito sobre todos aqueles que reconhecerem a mim como o Senhor, como o único Senhor e Salvador. Ele é o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus que nos trouxe novamente à vida. Onde antes nós estávamos mortos, hoje nós temos vida, e vida em abundância, pelo poder do nome do Senhor. O Senhor nos chama a um momento de mais intimidade com Ele. Quando Ele chama, ó sacerdotes, entrai no pórtico do templo, Ele nos chama para o lugar de mais intensa intimidade com Ele. Nós precisamos nos achegar ao Senhor. Que essa noite erga-se um chamado, erga-se um clamor à presença do Senhor, erga-se um clamor para que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha com grande força sobre as nossas vidas. Que o fogo que antes vinha para destruir tudo, venha arder sobre os nossos corações como uma chama abrasadora que queimará tudo aquilo que não é da presença de Deus, que trará renovo sobre as nossas vidas. O Senhor nos chama a esse lugar de intimidade. Esse lugar de intimidade que nós nos derramaremos aos pés dEle. Que vocês se coloquem de pé nesse momento e busquem o irmão. Façam os grupos de orações. Clamem pela presença do Senhor nesse momento, em uma só voz. Ergam um clamor para que o Senhor derrame o seu Espírito sobre esse lugar, para que a presença do Senhor seja ainda mais palpável sobre esse lugar. Nós clamamos, Senhor, clamamos pelo teu Espírito Santo. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. O que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos.
enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir por escrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir por escrito em Joel. Aviva-nos, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Chamamos pelo teu Espírito, Senhor.
Clamamos pela tua presença com o nosso coração rasgado diante de ti. Senhor, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame o teu Espírito sobre as nossas vidas, que seja feita a tua vontade sobre nós, Senhor. Não mais a nossa vontade, mas nós nos rendemos aos teus pés, para que o Senhor seja glorificado pelas nossas vidas. Que o Senhor seja glorificado através do nosso testemunho, Pai. Nós queremos seguir os teus passos, Senhor. Nós queremos estar juntos a ti, Pai. Um Deus que nos guarda. Quero que você pegue a mão do seu irmão agora e diga para ele que ele tem um Deus que o guarda, ele tem um Deus que o protege, que não vai abandoná-lo. Nós somos irmãos uns dos outros, e assim, se o irmão que está do seu lado precisar de você, que você seja a rocha que estará firmando ele. Que você seja a coluna que não deixará que ele caia, porque nós somos o templo do Senhor aqui nessa terra. Mas se nós andarmos unidos, se nós andarmos juntos, esse templo não cairá. Se nós andarmos juntos na vontade do Senhor, nós seremos fortificados, porque por nós não somos fortes. A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor, a nossa vida vem do Senhor. Então nós temos que estar ligados com Ele, porque se nós nos desligarmos da presença do Senhor, aí nós morreremos. Nós não teremos vida. O Senhor nos levanta como filhos de Deus. O Senhor nos levanta para sermos aqueles que levarão a sua palavra. O Senhor nos dará a capacidade necessária. O Senhor nos capacitará. Não será pelo nosso próprio entendimento, não será pela nossa própria inteligência, mas será pelo poder do Senhor transbordante sobre as nossas vidas. Não queremos ver do céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. Cante isso. Não queremos ver do céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. Cante com o coração. Yeshua. Mais uma vez. Yeshua.
sempre. Amém. Cante mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Queria que você abraçasse seu irmão, a sua irmã, e diga: não esqueça que quem luta contra você, você estando em Deus, luta contra o próprio Deus, porque Deus é contigo, porque Deus é contigo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Em breve Ele vem, em breve Ele vem, Ele vem. E a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu creio que Ele vem. Levante as mãos para sua casa agora. Vamos orar. Amanhã já será, para muitos, noite de ceia, né? As pessoas festejam, costumam festejar na véspera de Natal. Então eu queria que você orasse agora pela sua família, desejando que realmente, não só uma data comemorativa, mas que Jesus esteja na casa de cada um dos nossos parentes. Agora escuta o que eu vou dizer. Na casa que você vai estar, Jesus vai estar através de você, amém? Aleluia. Você vai ser aquela pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, que vai dar testemunho, que vai orar, que vai testemunhar, que vai abraçar, que vai deixar o ambiente leve, amém ou não amém? Então começa a orar agora: Senhor, me usa nessa festa de Natal, me usa nesses dias para que eu seja uma bênção, que eu não seja orgulhoso, que eu não seja, Senhor, egoísta, mas que eu seja alguém que eu traga a imagem do Teu amor sobre a minha família, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por cada um desses que estão aqui, aqueles que estão em casa, que não conseguiram vir, os que vão ouvir pela internet, Senhor, que eles sejam, Pai, em nome de Jesus, essa presença de Deus na vida das pessoas, que eles sejam luz, Senhor, nesse Natal, realmente expondo a verdade e o caminho, que é o Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você crê? Coloque as mãos na sua mente. Muitas vezes a sua mente tenta sabotar você, mas a mente não é sua inimiga. Na verdade é aquilo que te faz especial entre todos os outros animais. Então você tem que saber controlar suas emoções. O problema não está na sua mente. O problema é que o diabo usa sua mente contra você, usando as emoções. Então, em nome de Jesus, diga: Senhor, me dê o controle da minha emoção, para que eu veja o que é perfeitamente agradável. Diga: Senhor, que eu seja menos emocionado e mais convertido, menos emocionado e mais racional, para saber agir e não agir, a falar e não falar, a permanecer quando eu entender que o certo é isso. Senhor, que eu não ceda das minhas emoções. Você pode dizer isso? Senhor, que eu não ceda das minhas emoções. Se eu sentir inveja, não vou ceder. Se eu sentir ciúmes, não vou ceder. Se eu tiver rancor, não vou dar vazão a esse sentimento ruim. Diga: controle
no racional, na minha mente, das minhas emoções. E eu ficarei totalmente diante do Senhor e dos meus irmãos, firme. Fala, firme. Não emocionado, diga firme, decidido, controlando o meu destino, em nome de Jesus. Agora entrega a Jesus o teu destino. Diga assim: nas tuas mãos está o meu destino. A frase mais linda que você pode falar hoje é: que seja feita a tua vontade. Olha aí, talvez você não esteja com vontade de ir. Talvez você diga: nesse Natal eu vou passar longe, porque eu não vou aguentar. Não. Você vai dizer: Senhor, que seja a tua. Você pode dizer isso agora? Diga: Senhor, que seja feita a tua vontade. Diga: menos emocionado, mais obediente, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas, que eu sei que Deus é contigo, em nome de Jesus. Vamos tirar o nosso dízimo, a nossa oferta. Hoje é a oportunidade de oração, de você orar pelas suas finanças, alinhando isso. Se você ainda não dizima, se você ainda não oferta, querido, acabe com isso. Isso não é inteligência de Deus, não. Toda vez que você está no meio de uma família que você não ajuda a pagar as contas, você sendo adulto, você está errado. Você entende, gente? Alguém está aqui? Vocês estão entendendo? Tipo assim, você mora na casa dos seus pais, e se você está trabalhando e você não ajuda com alguma coisa, você está errado. Eu estou falando seus pais. Se você está trabalhando, você tem que ajudar. Ou ajuda na internet, ou ajuda, é honroso. Alguém está entendendo? É honroso. Agora imagina, você participa de uma igreja, recebendo o ar-condicionado, e não ajuda a pagar. Quem paga é o irmão que acorda cedo todo dia, enquanto você está trocando de moto, você está comprando televisão nova, que bom. Mas você está comprando em cima do suor do irmão. Que enquanto o irmão paga água mineral para você beber, você devia estar ajudando com alguma coisa. Isso é tão simples, né? Isso não precisava ninguém dizer, gente. Não precisava. Esses equipamentos são caros. A gente está querendo trocar essa caixa aqui, pelo amor de Deus. Mas você sabe quanto é que está uma caixa de som? Você tem ideia? Você tem ideia de quanto foi aquela caixa de sonzinho que eu ando? Para cima e para baixo com ela? Promoção que eu comprei de segunda mão. Ela mesmo. Você sabe quanto é um microfone desse que eu comprei? 2. Um cabozinho aqui que a gente vai colocar, a gente gasta o que, Kilber? Num cabo desse aqui, está precisando, essa caixa fazendo zoada. Sei lá, gasta uns R$50 nesse cabo. Mais 70, 80, 100, 150 por aí. Então tudo é caro, até porque eu não vou comprar porqueira, tá na igreja. Ah, mas o senhor tem essa caixa aqui, é uma porqueira, porque não foi eu que comprei, essa daqui doaram. Tem uma caixa que eu comprei aqui que é porqueira, compro não. Se eu não compro porqueira para mim, eu compro porqueira para a igreja? Compro nada. Deus me livre. Todas as caixas que a gente comprou, por mais que foi de segunda mão, foi do melhor. Esse baixo foi de segunda mão, foi do melhor. Aquela guitarra foi cara, nós fomos outro lado do país. Atrás daquela guitarra, a melhor, eu só queria se fosse a melhor. Aí, meu irmão, você diz: ah, mas é porque... Não. É porque você ainda não cresceu, não amadureceu. Se você amadurecesse, você entendia que tudo que tem aqui é pago e gasta dinheiro. Até esse prédio que o nosso pai, que o meu pai, nosso pai aqui, Leninha, cede esse lugar de graça, que a igreja não paga, mas esse lugar aqui custa dinheiro. E se tivesse alugado, estava gerando dinheiro para ele. Alguém está entendendo? Então a gente tem que louvar. Louvamos a Deus que Ele cede isso aqui, graças a Deus. Graças a Deus. A gente fosse pagar um prédio desse, era o quê, gente? Os 7 mil? No centro da cidade? 7 mil conto. Ah, mas eu não dizimo porque não tem consciência. E se tivesse consciência, você dizimava.
E agora você entende por que eu não prego no dízimo no domingo? Que eu não vou pregar mentira não, eu prego pesado. Porque Deus fala pesado comigo, Douglas. Essa bateria do Douglas, uma das melhores, a gente comprou. Coitado, doou várias vezes o dinheiro que o pessoal doava para comprar esta bateria. A gente botando piso na igreja, reformando a igreja. Bora, Douglas, depois nós compramos. Deus mandou ela, o cara comprou, começou a tocar lá na vizinhança dele. Os vizinhos, vende. Ele disse, eu tenho até a caixa, nota fiscal e tudo. A gente comprou. Quanto foi? Foi uma russice. Quanto foi, Douglas? Tu lembra? Foi 4? Por aí, uns de segundo barato. Vocês estão entendendo, gente? Que tudo é muito caro. Aí, não vou ofertar, onde é que está indo o dinheiro? Você sabe quanto foi esse forro? Esses ar-condicionados nós estamos pagando, eles são pequenininhos, mas foram pagos R$1.690, foi isso, meu? Esse bichinho aqui bem pequenininho, novinho. Não tem nada de graça, meu povo. Fala comigo, consciência de divisão. Pastor, pesa. Se todo mundo cumprir com a sua obrigação, não precisa tirar. Não precisa não. Nós somos, temos um parceirão grande lá em cima. Não precisa eu manipular você para dar dinheiro. Bora fazer agora uma... Precisa não. Se você dizimar, a gente não precisa estar falando de dinheiro aqui. Não precisa. É só você ser fiel, eu ser fiel, pronto. A gente compra tudo do melhor. Vamos botar tudo do melhor. Eu oro para esses microfones dessas meninas ser tudo microfone bom. Caixa boa, vamos comprar agora esses dias. Em nome de Jesus, eu jogo essa daqui, eu dou para alguém. Eu não aguento mais ela. Mas nós vamos fazer isso juntos, amém, igreja? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, queridos. Pastor, o senhor está fazendo esse apelo pela igreja? Não, estou fazendo por nós, que a consciência tem que ser nossa. É igual marido e mulher que... Já vi muito dizer isso. Marido e mulher que diz assim, dos dois trabalham, mas quem paga as cores de carro todo dia é o marido. Eu tenho pena dele ter casado com você. Tenha pena dele. Se o dinheiro dele é nosso e o seu dinheiro é seu, você está fazendo papel de menos esposa. Ah, mas eu nem sei a vida de ninguém, mas é assim. Já pensou, eu pago tudo e a mulher não me ajuda com nada. Pois eu louvo por aquela mulher ali. Todo dia ela acorda cedo, vai trabalhar junto comigo. Sempre foi assim, parceria. Se não somos parceiros, você está andando sozinha. Essa é a verdade. Nossos filhos também assim. Está trabalhando? Bora ajudar aqui. Começou a trabalhar. Eu lembro quando a Lília começou a trabalhar fora. Lembra, Lília? Eu procurei, a Lígia também. Procurei logo o que era que elas iam pagar dentro de casa. Está trabalhando? Ninguém está trabalhando, eu pago tudo. Mas se começar a trabalhar, começa a pagar. Alguém está entendendo? Por quê, pastor? Porque é honroso. Fala comigo, honra a quem honra. Sua igreja tem honrado você. Honre a sua igreja. Levante suas mãos. Pai, eu agradeço por cada dízimo, por cada oferta. Eu agradeço por cada irmão que tem esse coração. E não é pesado, Senhor. Porque Tu és o dono da prata e do ouro. E toda provisão vem de Ti. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Traga seu dízimo, traga sua oferta. Aleluia, glória a Deus. Alguém está precisando de unção? Unção com óleo, vem à frente. Se você tem alguma enfermidade, vem à frente. Virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. A sua glória Com Ele morar. Diga, Ele vem. Juntos com os anjos
sobre você, Pai. Eu oro que o Senhor fortaleça cada irmão e cada irmã, e que esse Natal seja um Natal maravilhoso. Guarda os que vão viajar, os que já estão viajando. Livra, Senhor, do espírito da morte. Livra, Senhor, de espírito de acidente. E que todo mal que venha se levantar contra as famílias, nós repreendemos pelo nome de Jesus. Senhor, guarda a nossa saúde. Essas doenças venéreas que vêm como gripes, resfriados, acidentes, Senhor, infartos, Senhor, coisas semelhantes, nós repreendemos. Nós teremos um Natal maravilhoso e um fim de ano passando em vitória, em nome de Jesus. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e na doce consolação do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas bem forte a Jesus. Dá a paz do Senhor para o teu irmão.